A paz do Senhor, prezado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos ao EBD em Síntese Podcast com momento pedagógico de pré-adolescente. Graças a Deus, estamos aqui no canal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. E hoje com a professora Eleide. Amém. A paz do Senhor, Rosimar. Paz do Paz do Senhor, querido Senhor. professor que nos acompanha. E mais uma aula aqui, para a glória de Deus. Amém? Amém, professora, seja bem-vinda. Hoje, com a lição Obrigada. 10 de pré-adolescente, que tem como título Conhecendo Deus pela Fé. E temos aqui alguns objetivos, como apontar que a fé verdadeira, ela resulta em obediência. E também explicar a natureza da verdadeira fé. E ensinar que a fé sem obras é morta. Professora Eleide, com as suas contribuições aí, com a sua dica pedagógica. Amém. Nós temos um assunto bem interessante, né? Conhecer a Deus através da fé. Nesse É, momento, a gente sempre fala a respeito disso, né? Que o pré-adolescente ele está saindo daquela vivência mais prática, da coisa do concreto e entrando num momento mais complexo do seu desenvolvimento cognitivo, né? Ele consegue compreender as coisas de uma forma não fantasiosa, mas entendendo uma complexidade mais profunda, né? Vendo a vida de um ângulo novo. Então, a construção de novos conhecimentos, e aí nós temos aqui uma oportunidade de apresentar esse Deus que não é um Deus só para quem a gente ora, para quem a gente se ajoelha, de quem a gente lê, né? Mas é um Deus que pode, de fato, né, orientar as nossas vidas. Que coisa interessante, né? A gente se apresentar diante de Deus e dizer: Jesus, para onde eu vou? O que eu faço? Ou eu gostaria de realizar tal sonho, e saber que o Senhor ele pode contribuir diretamente para todo o direcionamento da nossa vida. Então, conhecer a Deus através da fé, não apenas, né, de uma forma teórica, não apenas através de brincadeiras na escola dominical, mas através de uma experiência pessoal. E aí a gente vai, nessa aula, vamos aproveitar para fazer uma pequena simulação de como nós poderíamos, né, nos apresentar diante de Deus, mas é claro que com pré-adolescente a coisa tem que ser um pouco mais divertida, né? Não pode ser aquela coisa assim muito fechada, muito restrita, tem que ser uma coisa mais divertida, mais descontraída, até para que eles desejem também participar. Porque o objetivo, né, geral da lição é compreender que a fé é a certeza do que não se vê e que a verdadeira fé em Deus sempre produz atitudes de boas obras no nosso dia a dia. Não é uma coisa para um momento específico, para aquele momento em que a gente está assim, passando por uma tribulação, mas é uma coisa, é uma vivência diária, né? Então, o nome da dinâmica é Andando no Escuro, né? E o que é que o professor vai precisar para fazer essa dinâmica? Um lenço para vendar o aluno. Que a brincadeira seja feita em dupla, ou que a brincadeira seja feita de forma individual, né? O professor vai precisar dos lenços que ele programar para a sua aula, que seja uma de um em um, ou que as duplas participem todos de uma vez, vai depender muito do número de alunos que o professor tenha em sala de aula, né? E o que é que ele vai fazer? Ele vai, em primeiro lugar, ele vai preparar a sua sala, né? Vai criar obstáculos dentro da sala, vai colocar, é, é, vai posicionar objetos no meio da sala que criam uma certa dificuldade, obstáculos dentro, né? Para que o aluno que está direcionando, ele saiba exatamente o que fazer na hora de livrar o aluno que será direcionado. Então, um dos alunos será vendado, e o outro vai lá dar a ele as direções para que ele possa atravessar toda a sala e alcançar um objetivo.
O professor vai estabelecer um percurso onde ele vai ter uma saída e vai ter a largada e a chegada, e qual é o objetivo, e aí o professor ele é quem vai estipular qual é o objetivo. É pegar um pirulito que está preso na parede, uma caixa de chocolate, ou só de chocolate mesmo, e seja lá qual for o prêmio, mas ele tem o lugar onde ele vai largar e ele vai ter o lugar onde ele vai precisar alcançar. E através das orientações do seu colega, que vai dizer, vá para a esquerda, vá para a direita, aí não, né? Vai durante todo o processo para vencer os obstáculos através da direção, só ouvindo a voz do seu coleguinha. Então, essa é mais ou menos uma orientação lúdica, né, de como mais ou menos nós vivemos pela fé. É uma demonstração lúdica de como nós vivemos pela fé, ouvindo o direcionamento do nosso Deus, dizendo: olha, não vai por aí não, porque aqui não vai dar certo para você, aqui você vai esbarrar num obstáculo, não vai por aí não, vai por aqui, que aqui por aqui é mais fácil, porque quando a gente é obediente, a gente erra menos e se cansa menos também, viu? Quando a gente ora mais, Rose, e ouve mais a voz do Senhor, a gente se esbarra menos em problema e também alcançamos os seus objetivos muito mais rápido, né? Tem também aí para a absorção geral do conteúdo, né? Um quiz que o professor pode acrescentar na sua aula para ajudar na apreensão aí dos conteúdos. Então, um vai orientando e o outro vai só organizando a sua passagem para que a gente possa, de fato, alcançar o nosso objetivo, porque é necessário, né, que a gente escute a voz do Senhor, aprendamos a ouvir a voz do Senhor, porque é Ele quem direciona a nossa vida de forma mais objetiva e sabendo exatamente para onde nós devemos ir, né? Saber escolar número 6 diz assim, que a prática de boas obras é resultado da verdadeira fé. Não existe uma prática, né, de uma boa obra mais importante, né, no exercício da fé do que ouvir a voz do Senhor. A prática praticar a audição, né, exercitar a audição, enquanto nós, na qualidade de filhos de Deus, na qualidade de servos do Senhor, é uma das melhores formas de exercitar a fé. Amém? Amém. Graças a Deus, professor. Que benção essa dinâmica, né? Essa atividade prática vai ser uma benção para os nossos alunos. E para dar continuidade, nós temos aqui uma sugestão também. E, professor, eu acredito que eles vão gostar dessa segunda dica também, né? Nós vamos precisar aí, para a nossa dinâmica, que tem por tema a fé que transborda em obediência. Primeiro, professor, você pode iniciar a aula questionando os seus alunos o que é fé. O que é fé para você, aluno? Né? Você pode fazer uma tempestade de ideias, um questionamento, de deixar que os seus alunos respondam o que é fé para eles. Né? Qual a importância de nós termos fé? E aí, vamos iniciar com a nossa dinâmica, que tem como título, como eu frisei aqui, a fé que transborda em obediência, né? A fé verdadeira, ela resulta em obediência. E nós vamos precisar, para essa dinâmica, nós sabemos que os pré-adolescentes, eles gostam muito de atividade, no qual tem algo concreto, né, para eles. E aí nós vamos preparar aí para essa dinâmica uma jarra de suco. Imagine a alegria deles no final dessa partilha aí desse suco. Os professores podem preparar um suco bem gostoso, né? E depois dividir aí com seus alunos. Então vamos lá para a nossa dinâmica. Você vai mostrar a jarra vazia e você vai perguntar: se eu disser que esta jarra tem suco, vocês acreditam? E os participantes responderão com certeza que não, né? Pois conseguem ver que ela está vazia. E aí você vai explicar que a verdadeira fé não é apenas dizer que acredita, né? Ela produz atitudes que podem ser vistas. Olha que benção, professor. E aí você vai colar uma etiqueta fé na jarra.
e coloque apenas um pouco de suco no fundo da jarra, né? Aí agora você vai perguntar: se eu disser que tenho muita fé, mas não faço o que Deus manda, essa fé está cheia ou está vazia? Explique que uma fé apenas de palavras é como uma jarra que é quase vazia, que está quase vazia, né? Que é essa que você vai apresentar. E aí você vai acrescentar na jarra mais suco, enquanto cita exemplos de obediência, por exemplo, orar mesmo quando não está com vontade, falar a verdade, aí você vai acrescentando o suco, né? Porque você vai ter duas jarras ali que vai utilizar para estar enchendo a outra. Respeitar os pais, ajudar alguém, né? E a cada exemplo, você peça que os pré-adolescentes apontem para a jarra e digam, né? A fé cresce quando eu obedeço, né? Quando a jarra estiver cheia, você vai perguntar: o que acontece quando a fé é verdadeira? E aí você vai despejar o suco em alguns copos e mostrar que a verdadeira fé, ela transborda em ações que abençoam outras pessoas. E aí você vai pedir que os alunos mesmo, eles possam servir os seus irmãos ali naquela sala. Que bênção, né, professor? Imagina que Amém. todo Que mundo vai dica querer. Quem que não quer maravilhosa. tomar um copinho de suco, né, professora? É, Ela? Então você com vai toda aí certeza. repetir: eu não quero apenas dizer que tenho fé, mas quero mostrar minha obediência a Deus. E essa, professor, foram as dicas pedagógicas da lição 10. Que Deus abençoe e até o próximo podcast. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de servir, queremos agradecer à diretoria do DENEC, né, por todo o apoio, a professora Eleide, que está aqui conosco, que vai fazer agora as suas considerações finais. Amém. Crer no invisível. Gostei muito dessa dinâmica. Eu vou fazer, viu, Rose? Porque Noé creu no invisível e alcançou o livramento de Deus. É Glória a verdade. Deus, né? Que o Senhor esteja conosco durante toda essa aula, que o Senhor esteja conosco durante todo o trimestre que vem. Aí nós estamos finalizando um, né? E chegando já já no outro, e é para nós uma grande oportunidade. É Eu verdade. agradeço mais uma vez pela oportunidade pelo privilégio de poder servir ao Senhor aqui também nesse podcast. Eu agradeço aqui também a sua valiosa companhia, Rosimar. Deus abençoe você, Deus abençoe o pastor Martim e toda a diretoria do DENEC, em nome de Jesus. E cada professor que Amém. está nos acompanhando e que vai fazer as dinâmicas aí que a gente está sugerindo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, professor, Amém. concedendo uma aula ricamente abençoada. E até o Amém. próximo podcast. E a você, Glória a professor e Deus. aluno, que esteve aqui conosco. Que Deus abençoe.